Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre movimentos migratórios. Nesse vídeo, junto comigo, está o Kelvin. Oi, Kelvin, seja bem-vindo! Então, vamos lá, me acompanha nessa aula. Objetivo: compreender os principais fluxos migratórios ocorridos no mundo entre os séculos, destacando as áreas de repulsão e atração populacional. O que é esse movimento, esse ato de migrar, deslocar-se de um lugar para o outro? Por quê? Qual o objetivo disso? Por que as pessoas saem dos seus lugares? Vocês sabem dizer quais as razões das migrações forçadas? Nossa, professora, tem migração forçada sim, gente. Tem gente que sai não porque quer, mas porque é obrigado. A gente vai entender isso aqui. O que é migração de cérebro? Pega a cabeça de um, coloca na cabeça do outro. Não, gente, vamos entender o que é essa migração de cérebro, tá? E o que é xenofobia? Sabe dizer para mim? É uma coisa bem terrível. Então vamos lá. Migração forçada. A imagem já retrata algo bem horrível, tá? Migração forçada, quando os indivíduos se vê obrigado a migrar do seu lugar de origem, geralmente ocorrendo por catástrofes naturais. Essa imagem, ela está mostrando o pessoal saindo do continente africano, tentando buscar a vida no continente europeu. Mas observa aqui, olha o tipo de transporte. Estão vendo pessoas caindo? Sabe por quê? Porque o transporte, os barcos, eles têm um limite de pessoas a estar ali. E aqui, como você pode perceber, tem muita gente. O que acontece então? As embarcações muitas vezes acabam naufragando. O barco vira. E as pessoas têm que ali tentar remar para tentar se salvar. Essa é uma migração forçada, gente. Tá? Eles não estão indo porque, por livre, espontânea vontade, eles estão fugindo de algo, como pobreza, guerra, conflitos relacionados ali à religião, conflitos políticos, fugindo do crime organizado, do fundamentalismo islâmico ali, enfim, de todo esse processo. Então, a migração forçada não é algo legal. Para o Brasil aconteceu a migração forçada. Os africanos vieram para cá também de maneira completamente desconfortável, mas estiveram aqui ajudando em toda a construção do nosso país. Exemplo de migração forçada. O Haiti é o país mais pobre da América e um dos mais pobres do mundo. Fica aqui, lembrando, Haiti, continente americano. Quase 60% dos haitianos vivem abaixo da linha da pobreza, $2,44 por dia. Calcula isso, multiplica por 30 para você ter a noção de quanto eles ganham no mês. 24% extrema pobreza, $1,24 por dia, ou seja, tem gente ganhando menos ainda. A expectativa de vida ao nascer é de 63 anos. Ou seja, quando nasce, você já tem a expectativa assim, bom, aqui vive-se até 63 anos, mais do que isso já entra em óbito. Já pensou que situação triste é essa que os haitianos vivem? Além de toda a pobreza, passaram por um tremor de terra, um terremoto. Nesse terremoto, eles não conseguiram se recuperar, porque no Japão acontecem os tremores de terra, mas eles já têm ali toda uma estrutura em relação aos prédios, em relação ao ferro com borracha. Eles já conseguem mudar toda a estrutura e reconstruir. Os haitianos não têm. Então, eles acabam permanecendo na pobreza e, além da questão política, administrativa, a questão física natural do que aconteceu em relação ao terremoto. Olha só como muitas pessoas moram lá no Haiti. Professor, é verdade isso? Sim, gente. Eles perderam as suas casas com o tremor de terra e não conseguiram reconstruir. Então, o que aconteceu? Eles moram em barracas. Gente, raciocina aqui comigo. A gente está pensando na barraca, estão dormindo ali, mas e o banheiro? Como é que eles dividem? Banheiro. Em questão de tomar banho, em questão de fazer as suas necessidades mesmo. Para trocar de roupa.
Sabe, tem toda uma questão, uma estrutura. Essas pessoas, elas passam por muitas dificuldades. Por isso você encontra muitos haitianos tentando migrar aqui, por exemplo, para o Brasil. E a gente vai encontrar muitos deles. E o que a gente tem que fazer? Aceitar, ajudar. Porque nessa situação não é uma situação digna do ser humano estar vivendo. Tá? Agora pensa aqui, é uma atividade. Essa é uma letra de música, tá? Acordei com um estrondo. Nessa guerra fatal, meus irmãos foram mortos. Chegou o meu fim, o meu final. Ouço tanques de guerra, explosões e tremor. Bomba e medo acompanham. Choro e gritos de horror. Quem sou eu? Onde estou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Poeira, gás e fumaça, é o cenário local. Falta comida e água, essa é a vida real. Do que está tratando essa música? De refugiados, tá? O que se vai fazer? A letra da música Refugiados trata de um problema vivido por muitas pessoas que têm que praticar uma migração forçada para sair do horror em que estão vivendo. Escreva, de acordo com a letra da música, o que leva as pessoas a buscarem sair de seu país de origem. Então você vai dar uma lida ali na letra e vai destacar pontos relacionados a por que as pessoas são refugiadas, por que elas saem do seu país de origem, ok? Você vai ter um tempinho então para responder. E então, em meio a essa tristeza de letra, né? Porque você percebe algo assim sofrido de uma pessoa que viveu ali uma situação que precisa sair em meio à bomba, em meio a ver a família morrendo, gente. O que é isso? Então, olha aqui. De acordo com a letra, né? Migração forçada, quando o indivíduo se vê obrigado a migrar do seu lugar de origem. Então, ele não sai porque ele quer. Ele sai porque ele está sendo obrigado, não aguenta mais viver naquela situação, tá? Então, partes da letra. Meus irmãos foram mortos. Nossa, né? Você já pensa assim, meu Deus, se você relacionar isso à tua família, à tua vivência, você começa a pensar, que horrível. Ouço tanques de guerra, explosões e tremor, choro e gritos de horror. Por que as pessoas migram? Por que as pessoas estão saindo dos seus países de origem? Gente, não tenho nem palavras para descrever a situação terrível em que elas estão passando para fazer isso. Falta comida e água. Essa é a vida real. Essa é a vida real de um refugiado, aquele que não tem mais um país, porque o país dele está sendo destruído por guerra. Tá bom? Migração de cérebro, aquela que a gente até tirou sarro, né? Porque tirou o meu, coloca no dele coloca no meu, opa, vamos aproveitar a situação. Não, tá? Acontece bastante com pessoas que estudam bastante, tá? Vai ficar a dica.
O termo migração de cérebros caracteriza o fluxo migratório de profissionais com alta qualificação que deixam seu país de origem. Alguns países que vivem em extrema pobreza, como os africanos, por exemplo, perdem seus grandes estudiosos e cientistas. Como acontece a migração de cérebro? Entenda, a pessoa lá tem uma alta habilidade e vamos supor que os Estados Unidos viu aquela alta habilidade. O que eles falam? Ó, vem trabalhar aqui, a gente paga o seu aluguel, a gente te ajuda em relação à alimentação, vem para cá. O que a pessoa faz? Vivendo no Brasil, com um salário mais baixo, o que ela faz? Vai para os Estados Unidos, aprende inglês, se desenvolve mais. E os países cada vez mais vêm perdendo profissionais por causa disso. Porque os outros países pagam um salário melhor. E daí a pessoa faz o quê? Vai embora. Eu conheço muitas pessoas que acabaram fazendo esse processo de imigração. Tá? Porque deixaram aqui porque ganhavam menos, foram para outro país porque lá a qualidade de vida é melhor, o salário melhor e buscar qualidade para a família também. Migração nos esportes. Você já ouviu falar disso? Atletas que saem aqui do Brasil para ir lá para outro país, porque são chamados, porque jogam bem futebol, ou porque jogam bem vôlei, ou porque são boas dançarinas em ginástica artística, enfim, em várias modalidades. Existe, tá? Essa é a migração por esporte. De acordo com os dados do CIES, Football Observatory, a porcentagem de atletas estrangeiros nas 31 principais ligas europeias aumentou para um nível recorde de 41,8% em 2019. Ou seja, estão levando todos os brasileiros que conseguem jogar bem futebol. E vão levando, e a gente vai perdendo. Olha aqui, ó, a trajetória de 2008 para 2020, 2019 no caso. Ou seja, existe esse tipo de migração por esportes, pessoas que vão para trabalhar como atletas. E intercâmbio estudantil. Você já ouviu falar em intercâmbio? Pessoas que saem do seu país, vão para o outro para aprender o idioma. Acontece bastante, é bem proveitoso, tá? Antes funcionava como? A pessoa ia, ficava numa casa de família lá e a família recebia um salário para cuidar, vamos dizer, do brasileiro lá nos Estados Unidos. E aí a pessoa aprendia o inglês, todo o idioma, né, comportamento das pessoas. Quando aprendeu tudo, volta, no caso, para o Brasil, tá? O nome disso é intercâmbio estudantil. Mas como surgiu o termo? Vamos ver. Para saber o que é intercâmbio estudantil, temos que voltar às suas origens. Quando esta modalidade de viagem ao exterior para estudos se dava com a troca. Daí o nome intercâmbio, de estudantes de um país para o outro, isto é, um aluno ia estudar na escola e morar na casa e no país do outro, que era recebido no país do primeiro estudante, para estudar e morar lá. Isso ocorria por um período de 6 meses a 1 ano. Então, só para estudar, aprender o idioma, a pessoa fica lá no outro país. Hoje em dia tem outras formas de intercâmbio, né? Ficam 3 meses, estuda, não precisa mais ficar na casa de ninguém. Tem as universidades, tem os centros de estudos que fazem aí esse intercâmbio, essa ligação entre os países. Aqui o exemplo, né? Saindo de um país, indo para o outro, fazer esse intercâmbio para aprender novos idiomas. Agora é sua vez, vamos lá? Explique em poucas palavras, não precisa fazer uma redação. E de acordo com o que você aprendeu, o que é migração de cérebro? Lembra aí, pessoa que sai, por que ela sai? Explica aí para mim, você vai ter um tempinho para responder.
E então, segunda série, desculpem, conseguiram fazer essa atividade? Explique em poucas palavras e de acordo com o que você aprendeu o que é migração de cérebro. Vamos ver. O termo migração de cérebro caracteriza o fluxo migratório de profissionais de alta qualificação, ou seja, que estudaram bastante, que sabem bem sobre um assunto específico e deixam seu país de origem. Alguns países que vivem em extrema pobreza, como os africanos, ou seja, o africano podia aproveitar aquele profissional para mudar a estrutura da África, mas eles acabam deixando o país buscando uma qualidade de vida melhor, tá? E o que é xenofobia? É algo bem terrível, tá? Praticado pela maior parte da sociedade, que seria aversão ou profunda antipatia em relação aos estrangeiros. Nós, o Brasil, nós recebemos pessoas do mundo todo. E assim, na maior parte das vezes a gente não tem esse atrito, a gente trata todo mundo bem, mas existem países europeus que eles são totalmente contra imigrantes, pessoas que vêm de fora. E o que eles acabam fazendo? Acabam excluindo essa pessoa, acabam com xingamentos, é uma coisa assim bem de exclusão, tá? Essa é a parte da xenofobia, ou seja, aversão, não gosta dos estrangeiros. Por isso, pensando nessa questão aqui, eu peguei uma história para você fazer a atividade. Presta atenção aqui. No dia 22 de julho de 2011, presta atenção no que aconteceu no país que é considerado o top, o melhor IDH do mundo, lá na Noruega. No dia 22 de julho de 2011, Breivik deixou uma caminhonete com quase 1 tonelada de explosivos em Oslo, tá? Que é a capital da Noruega, em frente à torre de 17 andares que abriga dependências oficiais, entre outras o escritório do primeiro-ministro. Então ele deixou uma caminhonete cheia de explosivos na frente do prédio onde estava o primeiro-ministro. Ou seja, a intenção dele era destruir, e foi o que ele conseguiu. Mas não para por aí. Se dirigiu à ilha de Utøya e começou a disparar contra jovens. Ele descobriu onde filhos do parlamento, né, lá da Noruega estavam acampados. Ele foi até lá, vestido de policial, falando que estava ali para defendê-los, e começou a atirar contra os jovens, falando que ele queria uma limpeza na Noruega. Já vamos chegar nessa parte. Ele entrou na ilha disfarçado de policial, o que facilitou seu acesso às vítimas. Nesse atentado, morreram 69 pessoas, maior parte eram adolescentes. Porque ele entrou na ilha e foi atirando contra todo mundo. Os jovens não tinham para onde correr, estavam numa ilha. Se eles corressem era água, se corressem era água, eles tentaram, mas não conseguiram. Foi horrível, ele entrou em salas, começou, a atirar, queimar roupa, e os líderes foram os primeiros que morreram, que estavam ali administrando o acampamento. Pensando nisso, olha só, apesar de ter reconhecido os incidentes, ele sabe que ele fez errado, tá? Breivik declarou-se inocente e pediu sua absolvição. Depois de matar toda essa gente, ele falou assim, não, eu sou inocente. Olha por que ele falou que era inocente, afirmando ter cometido os ataques para proteger o país do que chama de invasão muçulmana. Então ele matou um monte de gente inocente para que o parlamento olhasse para ele, para que parasse de deixar que os imigrantes entrassem ali, no caso os muçulmanos. Segundo ele, que defendia uma elaborada posição política racista e xenofóbica. Os crimes foram atos atrozes, mas necessários. Ele falou, foi ruim, mas era necessário. Então agora você vai ter um tempo para pensar sobre essa questão, tá bom? E escrever para mim a sua opinião. Olha só, pensando no atentado ocorrido na Noruega, do que trata a reportagem e qual a sua opinião sobre a xenofobia? O que você acha sobre a xenofobia? Você acha que a gente tem que tratar mal mesmo quem vem, ou você acha que o mundo é de todas as pessoas? Bom, escreva um trecho da reportagem para explicar a sua resposta.
ok? Então agora você vai ter um tempinho para explicar sobre essa trágica situação ocorrida na Noruega. E aí, então, pessoal, conseguiram refletir sobre essa questão? Um atentado cometido por um homem, né? Ele estava representando um grupo, tá? Que não foi descoberto. E ele ali entrou na ilha, matou aqueles jovens, matou várias pessoas porque ele era xenofóbico. Explica para mim o que é xenofobia e qual a sua opinião sobre esse assunto? Afirmando ter cometido os ataques para conter o país de ataques do que chama, proteger o país da chama, do que ele chama de invasão muçulmana, o texto retrata sobre o ataque na Noruega, em que um homem que diz representar um grupo que é contra os estrangeiros, sendo isso classificado como xenofóbico. Então, o que é xenofobia? É uma aversão a estrangeiros. Esse homem, ele entrou, matou inocentes, pensando em que os líderes políticos iriam olhar para ele e falar assim, vamos proibir os muçulmanos de entrar aqui. Não é bem assim, tá? Existe aí uma questão de liberdade, os países têm o direito de aceitar ou não, ainda mais a Noruega. E qual é a sua opinião sobre esse assunto? Então você vai dar aí sua opinião. Poxa, professor, eu acho super errado, porque eu acho que todo mundo tem o direito de passear e sair do seu país, ainda mais em questões políticas, religiosas que estão sofrendo. Ou você pensa assim, professor, eu acho certo, cada um no seu país e cada um vivendo a sua vida. Bom, essa é a sua resposta, você vai colocar aí sua resposta pessoal.
Então, nessa aula nós vimos sobre as migrações forçadas, a migração de cérebro, a entrada no continente europeu, a migração do futebol e o que é xenofobia. Então, espero que vocês tenham entendido e até mais!